O tempo. Quem me dera poder voltar atrás e mudar algumas coisas. Com 19 anos, só de pensar nas coisas que eu fiz. Mas como não posso voltar atrás, eu quero partilhar contigo alguns erros que tu não deves cometer antes de entrares na faculdade. E ao longo do vídeo ainda te vou explicar como é que eu fiz para ser um destaque na minha vida profissional, apesar de eu nunca ter sido um destaque nem no secundário, nem na faculdade, apesar de ter sido sempre um aluno médio, eu consegui, na minha vida profissional, destacar-me. Primeiro conselho que eu quero que tu anotes: a escolha do teu curso vai ter um grande impacto nos próximos anos. Podes pensar que são apenas mais 3 anos da tua vida, mas estes 3 anos vão decidir muitas coisas. Não tanto pelo que acontece ao longo desses 3 anos, mas sim ao que vai acontecer depois desses 3 anos. Quando acabares a faculdade, vais ter outras preocupações. Família, querer ganhar dinheiro, querer ter a tua própria casa, ou até mesmo querer morar junto com alguém. E a grande verdade é que se escolheres mal estes 3 anos, tu vais atrasar tudo o que vem depois. Pode ser que tu tenhas escolhido um curso que tu não gostes ou até um curso que não foste tu que escolheste. Então é muito importante que o curso que tu vais fazer na faculdade, ele seja uma escolha tua e de mais ninguém. Não escolhas só porque um amigo teu vai para aquela faculdade ou porque o teu pai tem esse sonho. Inclusive, eu conheço dezenas de casos de pessoas próximas que foram para um curso da faculdade só porque os pais queriam que eles fossem para a faculdade ou para aquele curso e hoje eles vivem uma vida profissional infeliz. Vais ter que lidar com esta decisão ao longo dos próximos anos da tua vida. Então faz o seguinte antes de tu escolheres. Fala com pessoas que trabalham na área, pesquisa por vídeos no YouTube, se puderes, lê livros sobre o assunto, vai mais a fundo para teres a certeza se esse é um caminho que pelo menos faz sentido para ti. Obviamente, é bem provável que tu não tenhas 100% da certeza daquilo que tu queres, mas uma investigação vai pelo menos entender se faz algum sentido a escolha que tu estás a fazer. Mais do que um investimento financeiro, a escolha do teu curso é uma janela de oportunidade muito importante. Então pensa bem antes de dares este próximo passo. Conselho número 2. Não te preocupes se tiveres que adiar um ano da tua vida. O que eu vou dizer aqui até é um pouco polémico e eu acredito que já vai surgir aqui alguma malta nos comentários. Mas a verdade é a seguinte: não há problema nenhum de tu adiares um ano a entrada na tua faculdade se tu não tens certeza daquilo que tu queres. Eu parei de estudar um ano quando eu tinha 16 anos. Eu disse para a minha mãe: mãe, eu não quero estudar no próximo ano, eu vou focar-me em tentar ser jogador de ténis. E naquele ano eu parei de estudar, passei a treinar 6 horas por dia, depois não me tornei jogador de ténis. Voltei para a escola, estava um ano atrasado das pessoas da minha idade, mas isso teve um impacto nulo na minha carreira profissional. Muitos colegas que não pararam esse ano e que seguiram o percurso normal, hoje, passado 20 anos, ainda não têm uma estabilidade profissional. Então, apesar de eles terem cumprido tudo passo a passo, isso não é garantia que as coisas vão dar certo lá na frente. Depende muito mais o que tu fazes nos anos que tu estudas do que a quantidade de anos que tu estudas. Se precisares, é melhor parar um ano, vai trabalhar, vai fazer alguma outra coisa, enquanto tu pensas no curso que tu vais fazer. Além disso, se tu fores trabalhar, isso vai te dar uma maturidade imensa. E se daqui a um ano tu quiseres voltar para a faculdade, e se passaste esse ano anterior a trabalhar, tu vais voltar muito mais maduro do que os teus colegas. Terceira coisa que eu gostaria que tivessem me falado: não há grande vantagem ir para os grandes centros como Lisboa ou Porto. Fazeres uma faculdade em Lisboa ou no Porto é muito mais caro do que fazeres em Leiria ou em Coimbra ou em alguma cidade menor. E não vai existir diferença nenhuma tu fazeres numa cidade ou na outra, pelo menos na maioria das áreas. Eu acredito que antigamente isso faria diferença. Hoje em dia não vejo grande sentido. Desde o momento que eu comecei a trabalhar, nunca me perguntaram onde é que eu tinha feito um curso ou que notas eu tinha tido naquele curso. Então é muito mais uma crença comum de que é muito melhor fazer em Lisboa ou no Porto do que fazer em qualquer outra cidade. Além disso, com os preços que custam as coisas hoje em dia, fazeres em Lisboa ou no Porto, ao fim de 3 anos, pode significar uma faculdade, talvez algumas dezenas de milhares de euros mais cara do que se tivesses feito numa cidade pequena. Quarto conselho: envolve-te ao máximo nas atividades práticas que existirem. A faculdade, ela tende a ser muito teórica, só que a vida profissional, ela é completamente diferente. Na vida profissional, tu vais ser bom se tu fores bom naquilo que tu fazes, na prática que tu fazes, e não na teoria. Por isso, se no teu curso existirem atividades práticas que tu podes realizar, ou mesmo se estiveres a estudar e fizeres algum trabalho a part-time, isso vai te dar uma maturidade muito mais rápida e vai acelerar muito o teu aprendizado. Eu fiz faculdade em comunicação social, só que eu fiz num regime de pós-laboral. Eu tinha aulas das 6 da tarde à meia-noite. E eu dava aulas de ténis das 9 da manhã até perto das 6 da tarde. E além disso, ainda trabalhava como voluntário no jornal da faculdade. E essa foi uma das grandes vantagens que eu tinha relativamente aos meus colegas, porque eu já tinha a noção da vida prática, eu já tinha a noção do trabalho. E quando tens muito menos tempo disponível, já tens uma maturidade profissional maior, tu aproveitas muito mais as aulas, porque sabes que cada minuto que lá estás precisa ser bem aproveitado. E esse é um fenómeno chamado Lei de Parkinson. A Lei de Parkinson diz que quanto menos é a janela temporal para realizarmos algo,
maior é o nosso foco nesse algo. Então, como eu tinha que trabalhar e eu tinha que estudar ao mesmo tempo, eu não tinha praticamente tempo livre, eu sabia que eu precisava de aproveitar as aulas ao máximo para sugar aquele conteúdo, de forma a que eu depois não precisasse ficar a estudar em outros períodos, porque eu, afinal de contas, não tinha esse tempo disponível. Quinta coisa que eu gostaria que tivessem falado: tu não precisas trabalhar nesta área para o resto da tua vida. Fazer um curso numa faculdade não é sinal que tu deves trabalhar nessa área para o resto da tua vida, ou sequer que tu deves trabalhar nessa área a partir do momento que sais da faculdade. Se tu quiseres terminar o curso e não te identificaste e começar a procurar outra área, também está tudo bem, não há problema algum. Mudar de profissão tem se tornado muito normal ultimamente. Na nossa mentoria para gestores de tráfego, por exemplo, temos pessoas com 30, 40, até 60 anos que procuram uma nova profissão. Falo isto porque existe um pensamento comum de que aquilo que nós estamos na faculdade deve ser feito para o resto da vida. Mas isso não é verdade. E muitas vezes as pessoas deixam de mudar por influência do que é que os outros vão achar, ou do que é que os nossos pais vão achar, ou então, já que eu investi tanto tempo nesta faculdade, vai ser um desperdício eu mudar de carreira. O verdadeiro desperdício vai ser se tu passares as próximas décadas da tua vida a fazer alguma coisa que tu não gostas, alguma coisa que tu não te identificas, só por causa dos outros, ou só porque investiste muito tempo naquele curso. Eu fiz comunicação social e só trabalhei nessa área durante 2 anos. E ali eu vi que não era o meu caminho. Mas eu, sinceramente, gostaria de ter abandonado muito mais cedo. Só que eu ficava com receio daquilo que os outros iriam pensar de mim. Afinal de contas, eu tinha investido tanto numa faculdade e não ia trabalhar naquela profissão. Isso faria de mim um fracassado naquela área. Bem, em alguns momentos eu achava isso. Mas eu quero te dizer que não há qualquer relação entre tu abandonares aquilo que gostaste na faculdade e seres um fracassado. Eu quis fazer essa mudança porque eu olhava lá para a frente e eu via que a minha carreira não podia melhorar muito. Eu via mesmo que as pessoas mais bem-sucedidas naquela área no máximo ganhavam os seus 1.500, 1.600 euros. As pessoas naquela área trabalhavam o dia inteiro se tivessem cargos mais importantes. Eu dizia para mim, a minha vida pode ser mais do que isso. Eu posso ganhar muito mais do que isso. Eu posso ter muito mais controle sobre o meu tempo. E foi aí que eu comecei a me desligar da área da comunicação social. E tu? Quais são as tuas dúvidas antes de entrar na faculdade? Quais são os teus receios? Partilha aqui comigo que eu respondo a todos os comentários. E se tu procuras uma nova carreira, aqui na descrição deste vídeo tens uma masterclass em que eu te mostro como é que tu podes iniciar na profissão de gestor de tráfego. É uma profissão que cresce muito e muito bem paga. Essa masterclass ela é gratuita, podes assistir, ela está na descrição deste vídeo. Um abraço e até breve.